Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje eu trago um estudo, eu trago um assunto muito esclarecedor para a nossa vida, porque vemos tantos tipos de pensamentos e opiniões no mundo sobre a Bíblia Sagrada, sobre o Senhor Deus, que hoje eu vou começar a falar algumas dentre tantas verdades que ouvimos sobre o Senhor Deus. E nós vamos ler textos bíblicos, mas antes eu quero começar narrando e dizendo que verdades sobre o Senhor Deus, ou seja, sobre sua existência, sobre sua atuação, sobre a sua soberania, e não que o Senhor jamais vacile em verdades ou mentiras, mas sim o que eu vou falar sobre o Deus vivo e poderoso é muito limitado diante daquilo que ele é. E antes de eu ler textos bíblicos, como eu já disse, eu começo dizendo de uma forma muito categórica, resoluta e bem sucinta de que tudo que se existe e que o ser humano não é capaz de fazê-lo ou de criá-lo, já é uma prova concreta de que se existe um Deus supremo, um todo-poderoso que está acima de qualquer criatura e que vai muito além, transcende muito além da nossa compreensão, da nossa inteligência, do nosso entendimento. Pois vamos aqui a exemplos simples, mas eficazes. Qual ser humano que seria capaz, por exemplo, de criar um sol? Qual ser humano que seria capaz de criar, de elaborar outro ser humano? Qual ser humano que seria capaz de fazer, criar, trazer à existência uma árvore? Qual é o ser humano, qual é esse, por mais estudioso ou cientista que seja, que possa dizer assim: agora eu resolvi o assunto da morte. Eu descobri uma fórmula, eu descobri um remédio, eu descobri um termo, o qual ninguém vai morrer mais, mas vai se viver eternamente porque eu consegui descobrir o remédio para suplantar a morte. E aí eu pergunto, quem seria capaz dessas coisas? Quem é esse ser humano na Terra, ou até mesmo criatura espiritual, exceto o próprio Deus? Mas qual seria esse capaz de dar um fim à morte? E dentro dessas coisas eu já expresso aqui uma explicação dentro dos argumentos cosmológicos, teleológicos, de que o Senhor existe. E na etnia, ou seja, no povo, se entende que todo ser humano que nasce, ele já nasce com um sentimento de crer em alguém ou alguma coisa que seja maior do que ele, que seja sobrenatural. E isso é tão verdade que isso se estende, essa busca, essa sede, esse sentimento, ele se estende na busca de religiões, em ritos, em estátuas, em costumes. E, portanto, eu quero dizer também que acerca da formação da Terra e dos seres humanos, é ridículo eu dizer e crer que a Terra surgiu de um Big Bang em bilhões de anos. Que cálculo é esse? Como se faz um cálculo desse para confirmar isso? E se tenho, porventura, o pensamento de que surgiu as coisas de um acaso,
esse pensamento também, ele é infundado, ele é ignorante. Se o acaso é sorte e se uma coisa surge do nada, então se surgisse do nada, seria um nada, porque serviria para quê? O que seria? Então a Bíblia fala aqui, no livro de Salmo, capítulo 10, versículo 3, que diz assim: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Ou seja, ele se prostra, ele venera as coisas dessa terra, a matéria, e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, não quer saber do Senhor, não busca. Todas as suas cogitações, ele resume e diz assim, que não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os seus juízos estão longe dele em grande altura, em grande distância. Está muito distante do Senhor. E trata com desprezo as pessoas, os seus adversários. E ainda mais se vangloriam dentro de si e dizem assim, eu nunca serei abalado, eu nunca verei adversidade. E a Bíblia diz que esses que negam o Senhor, versículo 7, a boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia, debaixo da sua língua a malícia, a maldade. Versículo 13, porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Ou seja, o Senhor deixará passar isso de graça? Mas claro que não. Porque tem a lei da semeadura, sem se falar que tem a morte e tem o juízo final que é pós-morte. Então, a verdade é que existem pessoas que tremem ao pensar em defrontar o Senhor Deus, mas por isso preferem esquecê-lo. Já tem outros que têm prazer de exibirem a sua miséria ateísta. E assim, quando lhe sobrevém o pior, aí eu lhe pergunto, você vai pedir ajuda a quem? A Deus, é claro. Porque assim, o ser humano se rebela contra o Senhor, dá as costas para ele, não quer saber dele, escarnece dele, diz que ele não existe, não quer nem saber, mas na hora da calamidade, e digo mais que o Criador sabe muito bem como chamar a nossa atenção e nos provar, aí você com certeza vai pedir ajuda ao Criador, porque não tem outro meio. Então, já outros críticos racionalistas, que são mais intelectuais, eles canalizam suas forças, a sua ideia, a sua maneira de pensar, eles se empenham ao máximo para ao invés de trazer um bem para a humanidade, ao invés de fazer alguma coisa de útil, aí utilizam-se dos seus argumentos, de seus pensamentos, de suas pesquisas, e assim eles fazem isso, e para quê? Para imbuir na mente das pessoas de que não há Deus, que não existe o Senhor Deus, que não existe o sobrenatural. É isso. E sem se falar daqueles ateístas mais dogmáticos, ou seja, negam peremptoriamente a existência do ser divino. Eles negam, são céticos que no fundo duvidam até mesmo de suas capacidades em determinar se há Deus ou não. Porque, como eu disse, todo ser humano nasce com um sentimento, com uma inclinação dentro dele para buscar um sobrenatural, para buscar alguma criatura, um ser sobrenatural para venerar, para conhecer. E assim eles duvidam de suas próprias capacidades lá dentro de si. E quanto mais raiva demonstram, e quanto mais rejeitam,
mas no fundo, é um medo infundado de que, na verdade, duvida de sua própria capacidade de afirmar de que Deus não existe e não quer dar o braço ao torcer. E sem se falar dos de cima do muro, que são os agnósticos. Ficam em cima do muro, ou seja, expressam que o absoluto não se há explicações metafísicas, nem convincentes, e que sobre os seres humanos diz que a criação não é passível de análise, ou seja, que não tem como se analisar a humanidade. Mas pessoas que pensam assim relutam contra o próprio Deus. Está escrito na palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele prevalece. Então, aqueles que são relutantes contra o Senhor, há duas opções: ou serve ao Senhor Deus ou serve a Satanás. Porque não existe um meio termo. Não existe como a criatura humana se emancipar do sobrenatural e dizer: vou subsistir por mim, vou viver minha vida, não busco nenhuma religião, não busco nenhum Deus, não creio em sobrenatural algum. E eu quero dizer a você que não é questões em si religiosas, mas quero dizer a você que quando buscamos ao Senhor nosso Deus, o Deus verdadeiro, verdadeiramente, nós nos agrupamos e congregamos porque Ele disse que era para fazer assim. Agora, os que rejeitam com todas as forças contra o Senhor e que diz que não serve nem acredita em nada nem ninguém, querendo ou não, acreditando ou não, achando certo ou não, uma coisa eu te digo: não vai ser a tua opinião que dominará sobre sua vida, mas sim estará servindo a Satanás e não sabe, porque se nega ao Deus Criador. Então, mesmo sem saber, mesmo na relutância, mesmo na ilusão da independência, e que faz como quer, na verdade, é um escravo da criatura do Deus desse século, que é Satanás. Então, aos relutantes em crer no Senhor Jesus, eu digo que as pessoas podem crer e viver do jeito que quiser, mas sabendo que terá o resultado da sua plantação. Pelas nossas ações e palavras somos justificados e condenados. Teremos um destinatário, sim, com toda certeza, sem sombra de dúvida, após a morte. Mas, enquanto vida, aos relutantes em crer no Senhor Deus, nós vamos começar a ver hoje algumas dentre tantas verdades sobre o Deus único. E eu vou falar algumas porque sou humana, minha mente é limitada e o Senhor, o qual eu falo, é transcendental. Então, por isso, que o mais que eu falar sobre o Senhor representa muito pouco diante de sua grandeza, do seu esplendor, da sua glória, do que Ele é. Agora, essas verdades eu vou expor aqui, também respondendo perguntas e indagações que muitos fazem. Por exemplo, alguns chegam a questionar e dizer assim: Deus é Satanás, Satanás é Deus, é a mesma pessoa. E aí eu pergunto: Deus e Satanás é a mesma pessoa? E a resposta é não. Existe o Deus único e criador de todas as coisas, que
no Verbo encarnado, na palavra encarnada, é o próprio Senhor Jesus Cristo que veio em terra. Ele e o Pai, o Criador, é um só. E que a palavra do Senhor fala aqui no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, ao Senhor, eternamente. Amém. Então, todas as almas do Senhor, o mundo é do Senhor, todas as criaturas, quem fez foi o Senhor. Então, ele é Criador, Deus vivo e único e verdadeiro, o Todo-Poderoso, este é o Senhor. Agora, existe Satanás? Sim. E Satanás é chamado na Bíblia de vários nomes. Assim como o Senhor Deus tem títulos, Satanás é chamado de vários nomes, e dentre eles, os mais conhecidos e horripilantes é Deus desse século, de D minúsculo, e príncipe deste mundo. Então, e por que ele é chamado assim? Nós vamos aqui entender 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nós vamos ler aqui agora mesmo. 2 Coríntios 4, versículo 4. Nos quais o Deus de D minúsculo deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz no evangelho da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em outras palavras, está dizendo, e o Deus desse século cegou, endossou a ignorância, o entendimento dos incrédulos, fechado para o Senhor, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória do Senhor Jesus Cristo, que é a imagem do próprio Deus. Então, por que Satanás é chamado assim? Porque ele exerce uma influência no sistema. Ele exerce uma influência em algumas mentes humanas. Ele exerce a influência dele sobre a sociedade em algumas mentes. Ele exerce a sua influência em várias festas, como já vimos o que foi feito por aí. Ele exerce a influência dele sobre diversas ideologias que se existe, e aquelas que, quanto mais existe, emancipa-se do próprio Deus, são criadas, inspiradas por Satanás com toda certeza. E chamado Deus desse século, por quê? Porque é um período determinado. E esse tempo não é para sempre. As pessoas dão lugar ao pecado, que esta é a brecha humana, é a nossa cota de responsabilidade, e assim o inimigo se aproveita e por isso é chamado de Deus deste século. Agora, aonde mostra na Bíblia que há uma distinção do Deus vivo e de Satanás? Aonde? Muito bem, e diante de alguns textos bíblicos, eu vou estar mostrando aqui no livro de Jó, que eu vou mostrar o quê? Uma conversa entre estes dois seres sobrenaturais, o Senhor Deus Criador e Satanás. Aqui no capítulo 1, versículo 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra
de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observasse tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente do mal, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, a Deus, e disse: e porventura Jó teme a Deus debalde? Ou seja, inutilmente, é de graça? Porventura não acrescentaste a ele, não encheste ele de bens? A casa dele tem de tudo, a obra das mãos dele tu abençoaste, o gado está aumentado. Agora estende a mão para tu ver se ele não blasfema da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, neste texto está mais do que claro que existe esses dois seres sobrenaturais, o Deus Criador e Satanás. E Satanás vai diante de Deus para incitar e pedir permissão para atormentar a vida de Jó. E o Senhor dá a ele uma permissão, mas a alma de Jó era do Senhor. Jó preserva a sua crença no Senhor, no Deus vivo. E o final dele, para quem lê a Bíblia, sabe que o Senhor restituiu a ele anos de vida e o restaurou completamente para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus vivo, o Verbo encarnado, o Senhor Jesus Cristo, ele é eterno. E ninguém o criou, e ele existe por si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus vivo, Criador, existe por si mesmo. Agora, e sobre Satanás, ele existe por si mesmo? Não. Vamos ver aqui o texto. Ele foi Satanás toda a vida dele? Também não. E o Senhor criou ele para ser Satanás? Não. Vamos ler aqui Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 ao 16. Embora este capítulo dá ênfase a um rei, certo rei arrogante, mas estas características que eu vou ler agora jamais se trataria para com humanos. Versículo 14 ao 16, assim: tu eras querubim ungido, para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, e por isso te lancei por terra diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Ou seja, por que é que muitas pessoas servem a Satanás? Porque ele está por aí de passear na terra, de rodear a terra e passear por ela, como ele respondeu ao Senhor. Então, há dois caminhos: ou se serve a Deus, ou se serve a Satanás. Ninguém pode se emancipar e dizer que fica neutro, porque sobre as hóstias espirituais, criatura humana, ela não tem este poder de se emancipar ou de dominar. Só o próprio Deus. Agora o ponto 2. Que ideia eu posso ter do caráter do Senhor nosso Deus? Que noção eu posso ter sobre ele? Atributos do seu caráter, para que eu entenda um pouco sobre quem é o Deus vivo, o Criador. Como é que eu posso entender um pouco sobre ele? E aqui eu vou ler para vocês Deuteronômio capítulo 32. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Versículo 4 diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é. Ele é justo e reto. Muito bem. Quer mais? Evangelho de João 4, versículo 24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. 1 João 4, versículo 7 ao 8, diz que Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 90, vamos ler aqui. 90, versículo 2 e versículo 3. Diz assim: Glória ao nome do Senhor. Salmo 90, versículo 2 e 3. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizeis: volveis, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então, muito antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra, ou que viesse o mundo à existência, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Vamos ver mais sobre o seu caráter, sobre os atributos do seu caráter. Ele é o justo juiz? É. Ele é misericordioso? Também. E aqui vamos ler no livro de Naum. Louvado seja o nome do Senhor. Naum. Glória a Deus. Naum, capítulo 1. Nós vamos ler. Naum, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é um Deus zeloso e toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece todos os que confiam nele. Que pensais vós sobre o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, se não se levantará por 2 vezes a angústia. Então, aqui algumas, dentre tantas características, atributos do caráter do Senhor nosso Deus. Então, no próximo vídeo, veremos por que acontecem catástrofes no mundo. Pessoas perguntam assim: por que inocentes morrem? Se Deus existe, por que permite as catástrofes? Por que Deus permitiu a carnificina na época com os israelitas? Então, nós vamos ver tudo isso no próximo vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta, faça, deixe escrito abaixo, que se der, eu respondo no próximo vídeo. Deus te abençoe. Amém e graças a Deus.